Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje realizaremos a nossa atividade número 11, a atividade de língua portuguesa, exercício número 1. Leia com atenção o poema abaixo e responda as questões que seguem. Então, vocês farão a leitura atenta do poema Não Confunda, retirado do livro que a gente já realizou a leitura dele na primeira aula. Após realizar a leitura, faremos o exercício de número 2. Cada linha do poema representa um verso e cada conjunto de versos representa uma estrofe. Então, cada linha do poema é um verso. Por exemplo, Não confunda é um verso. Gorila gigante, outro verso. Com mochila chocante, outro verso. E assim por diante. Cada linha, um verso. Cada grupo de versos formam uma estrofe. Vocês podem observar que as estrofes estão separadas. Existe um espaço entre elas. Então, aqui eu tenho uma estrofe, aqui eu já tenho outra estrofe. Ok? Elas são separadas. Existe um espaçamento entre elas. Cada grupinho de 3 versos, no caso desse poema, forma uma estrofe. Vocês vão contar quantos versos tem o poema e quantas estrofes e anotar no exercício número 2. O exercício número 3, as rimas são palavras que terminam com sons parecidos, né? A gente já retomou isso também numa das aulas. Por exemplo, pão, chão, panela, janela e assim por diante. Mordida, né? Despedida. Volte ao poema e pinte os pares de rimas que encontrar. Se puder, utilize cores diferentes. Então, se você tiver várias cores de lápis, ótimo. Então, dá para você fazer bastante colorido. Se não, não tem problema. Você usa 2 cores em cada estrofe para diferenciar. Por exemplo, eu fiz na estrofe número 1 para ficar de modelo para vocês. Então, aqui eu tenho gorila, rima com mochila. Então, por isso eu pintei da mesma cor. Eu tenho gigante e chocante. Então, por isso eu colori já com uma outra cor. Então, vocês farão o mesmo nas demais estrofes. Pinta um par de rima de uma cor e o outro par de rima de outra cor. Ok? Exercício número 4, vamos brincar com as rimas. Preencha o quadro abaixo com bastante atenção. Não confunda. Então, vocês vão preencher com o nome das figuras. Tesouro com besouro, braço com abraço, gaveta com caneta e bambu com shampoo. Depois disso, vocês farão o exercício de número 5. Você pensará em 2 palavras que tenham rimas, tá? 2 palavras bem parecidas. Desenhará cada uma delas no quadro e escreverá embaixo do desenho. Então, pense em 2 palavras, por exemplo, se eu fosse fazer o meu. Não confunda, deixa eu pensar, pão com mão. Então, no primeiro aqui quadro eu desenharia um pão e aqui no outro uma mão. E aí eu escrevo embaixo da imagem mão, pão, conforme eu fiz o meu desenho, a minha ilustração. Ok? A atividade de matemática, vocês vão fazer o exercício número 1, não confunda a adição com subtração, lembrando que as adições são contas de mais e a subtração são as continhas de menos. O exercício número 2, não confunda par com ímpar.
Lembrando que os números pares são aqueles terminados com os algarismos 0, 2, 4, 6 e 8. E os números ímpares são aqueles terminados com os algarismos 1, 3, 5, 7 e 9. Então, por exemplo, o número 100 termina com o algarismo 0, portanto, ele é par, então eu pintei de azul. O número 101 termina com o algarismo 1, portanto, ele é ímpar, então eu pinto de vermelho. E assim eu faço com os demais. Exercício número 3, não confunda as horas. Escreva que horas são, lembrando que o ponteiro menor é o ponteiro indicativo das horas e o maior é o ponteiro que indica os minutos. Sempre que o ponteiro maior estiver apontando para o número 12, são horas exatas. Por exemplo, no primeiro relógio, o ponteiro menor marca 10 horas e o ponteiro maior está indicando para o número 12, portanto, 10 horas exatas, ok? Qualquer dúvida, me chamem no WhatsApp, podem me escrever, podem continuar me enviando as fotos, ok? Agradeço muito e amanhã a gente volta para a nossa aula de número 12. Tenham um bom dia.